E hoje, no nosso quadro de entrevista da semana, vamos receber a campista Érica Viana. Érica, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel. Obrigada pelo convite. E vamos conversar com a Érica. A Érica está em prisão domiciliar lá em Brasília. E aqui no nosso programa a gente sempre vem falando ali, ó, impossibilitada de sair, com a famosa tornozeleira eletrônica, né? Um presente aí do famoso Deus da calvície, né? Alexandre de Moraes, parece aí realmente o Deus do Brasil. Aqui no nosso programa a gente sempre vem falando sobre esses atos aí no quadro Atualizações Políticas com Davi Rissa, e sempre vem atualizando nós, né, sobre esse quadro do Brasil, e a Érica foi mais uma das vítimas aí. Podemos, né, Érica, te considerar uma presa política, né? Empresa sem motivo algum. Eu queria que você nos contasse um pouquinho como que foi essa história. Você, campista, foi em Brasília se manifestar de forma democrática e até o presídio chegou aí, né? Pois é, a ditadura da toga. Eu acho que como eu tenho falado com algumas pessoas, eu acho que, infelizmente, para o establishment, as eleições não acabaram ainda. Aqui em Brasília a gente vê muito esse clima bem pesado, não aceitam, né, a eleição do presidente Bolsonaro. E ficam tentando inventar vários motivos, maquinando teoria da conspiração, e numa hipótese, daí praticamente, quando eu tento, entendeu? Eu tento entender, eu pesquiso na internet, eu entrei esses dias no site da Procuradoria-Geral da República, que é o site do Ministério Público, para ler as notícias a respeito da nossa prisão, entro no site do STF tentando buscar também informações. É muito difícil, porque ele não liberou os autos do inquérito na íntegra para os advogados. O que eu chego à conclusão seguinte, que eu fui presa por uma hipótese de que tudo isso, né, todo esse apoio a Bolsonaro é maquinado, né? Não é espontâneo, não é popular. Acho que ficaram muito tempo acostumados com coisas compradas, né, com mortadela, petrolão, mensalão, e não aceitam. E só para a gente poder ver, a Érica Viana fazia parte do grupo 300 pelo Brasil, comandado lá pela Sarah Winter, e acabou que, num certo dia lá, a Polícia Federal abordou ela, a Sarah e mais 3, né? Foram 5, e ali a Érica foi levada ao título, né, de uma das dirigentes do grupo 300 pelo Brasil e foi presa. Agora, Érica, me diga se os policiais, né, se os agentes federais sabiam, eu quero saber se a delegada conseguiu entender o motivo, isso no próprio inquérito lá tem um motivo, qual o crime que você e os seus demais colegas aí cometeram? Que absurdo crime foi esse? Eu fui presa na terça-feira, dia 16, junto com o Arthur e o Mito Show. E a Sarah foi presa um dia antes. No dia que a Sarah foi presa, saiu no noticiário de que 5 líderes dos 300 do Brasil tinham sido presos junto com ela. Só que a gente achou que fosse fake news, né? E acabou que, na verdade, isso aconteceu ao longo dos dias, porque o Renan Moraes, ele acabou sendo preso depois também. Até porque a gente ficou assim, né? Ah, mas quem? Porque, tipo assim, o acampamento não fica assim, todo mundo direto no acampamento, né? Tem gente que volta para casa, não fica direto aqui em Brasília. E a gente estava numa época que tinha menos pessoas. Eu falei, gente, só tem a Sarah, a única líder dos 300 é a Sarah. Eu não entendi isso. Acabou que nós fomos, eu retornando, fui presa na terça-feira junto com o Arthur Vitor Show. Os policiais, nós estávamos em frente da Polícia Federal, porque quem não deve não tem. Eles pediram minha identidade e já falaram, quando viram minha identidade, que eu teria que acompanhá-los. Só que não me explicaram para quê. Eu fiquei na dúvida se eu estava sendo detida para poder prestar depoimento ou se eu não sabia o que estava acontecendo comigo.
Graças a Deus, quando eu cheguei na recepção, eu encontrei a doutora Renata e o doutor Bertoni, que tinham ido ver a Sara. Aí eu falei com eles, pedi para eles me acudirem. Aí os policiais não falaram isso para mim, né? Falaram para eles, ela está sendo presa. Aí na mesma hora eu fiquei bamba, trêmula, chorando muito. Aí eles me levaram para uma sala. Aí nessa sala, um dos policiais, que era da inteligência, que acho que tinha que tentar ficar sondando algumas coisas, depois ele falou, só de olhar para você, eu vejo, você não é o tipo de gente que nós costumamos prender por aqui. Aí quando chegou o mandado, ele, né, ele falou, nossa, a gente está vivendo tempos nebulosos, o seu mandado nem fundamentação tem. Eu nunca cumpri uma prisão assim. Aí os advogados me orientaram, né, a ficar quieta no depoimento com a delegada, porque eles não tiveram acesso aos autos do inquérito e muito menos sabiam qual era a acusação. E nem a delegada informou. Foi tudo, assim, muito arbitrário, né? E, então, olha só, né? Até o próprio policial falou isso, que ele não costumava prender gente, né, no seu perfil, no seu estilo, ou seja, nem eles sabiam o motivo pelo qual estavam prendendo, ou seja, estavam apenas cumprindo ordem mesmo, ordem do STF, mais precisamente do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Eric, você chegou aí também para um presídio feminino, ou seja, você teve ali, você ficou quanto tempo, quantos dias no presídio? No presídio, eu fiquei 8 dias. Fiquei um dia na Polícia Federal e 8 dias no presídio. Ou seja, 8 dias você conviveu ali com assassinas, com ladras e com outras bandidas, né, que cometeram diversos outros crimes e atrocidades, e você em um presídio, né, ali parecendo também uma pessoa má, mas tendo que ficar mais de uma semana no presídio sem ter cometido nada e sem ter nem no inquérito algum crime, né? Se não tivesse ali algum crime, mas você me explicou, antes de eu perguntar isso, como que foi para você ali essa sensação de estar no presídio, uma consciência tranquila e sabendo que não fez nada e nem sabendo certo do que estava sendo acusado. Como que foi isso para você? Conte aí um pouquinho dessa uma semana. Foi uma semana que parecia uma eternidade, porque o tempo demora muito a passar lá dentro. Eu posso dizer que eu convivi com elas, porque mesmo eu estando no isolamento, o isolamento aqui é uma solitária, cela solitária. Nós fomos postas na cela solitária por causa dessa questão de quarentena e por causa do risco, porque eu fui presa depois da Sara, então eu vi as notícias que saíram no jornal, inclusive quando eu cheguei na Polícia Federal, contei para a Sara as coisas que eu tinha visto de publicações de outros políticos, né, e tal. Vi que Sérgio Moro comemorou a nossa prisão, depois que eu saí eu vi, né. Falei, cara, minha prisão foi comemorada por Moro, que M. E foi assim, eu já sabia das ameaças, porque eu vi no jornal, então eu fui em pânico, né. Graças a Deus a gente ficou na solitária. E mesmo não vendo as outras detentas, eu tinha a sensação de que elas iam invadir a cela, né? Por causa dos gritos. E quando você vê, olha para as... Elas chamavam de terrorista, né? Elas chamavam você de Elas falavam terrorista. nós éramos terroristas. E outras coisas. Bolsonaras. E Bolsominion. tipo assim, bolsonaras. Elas chamavam de bolsonaras. E Mudou o falavam que apelido. gostavam do Lula. Elas falavam que gostavam do Lula. Tá explicado. Prossiga. Então, e a cela, assim, ela é toda riscada, rabiscada. A gente tive que tomar água de torneira, eu fiquei descalça. Eu perdi, não pude entrar com as minhas roupas, né? Eu fiquei só com uma calcinha. Era muito frio lá. Então eu ficava olhando para aquilo falando, meu Deus, como que eu vim parar aqui? E é muito pior, porque você sabe que você não merece estar ali. E eu tenho curso superior também, né? E parece que não valeu de nada, né?
tipo assim, é agoniante. E você via que tinham pessoas ali que, pelas coisas que escrevi, a Sara me falava, tinha uns poeminhas que tinha escrito na parede lá dela. E eu não sei como que elas fazem para escrever, porque, tipo assim, como se cavucasse. Eu não sei o que elas usam para isso, porque eu só recebi coisas de plástico. A Sara falou que tinha uns poeminhas, eu falei, na minha só tem coisa ruim. Tem nós mata mesmo, nós é bandida, pai faz, mãe cria, nós mata. Então eu via, e muita coisa assim de briga, né? Tinha gente que tinha ido para lá na solitária por briga, porque estava sendo punida por briga no presídio, muita coisa. E eu ficava assim, meu Deus. E o pior, eu ouvia quando as outras eram soltas. E pelo que eu ouvi, tinha gente que era envolvida com tráfico, tinha gente que tinha feito, entendeu? Cometido alguma coisa. E aí eu falava, Sara, elas estão sendo soltas e a gente está ficando para trás. Era desesperador. Entendeu? Era desesperador. Agora, você, Érica, você acha que tem ali algum. Porque a gente sabe que as prisões agora podem ter parado, só que o STF, mais precisamente Alexandre de Moraes, junto com o Dias Toffoli, eles estão ali sempre querendo censurar. Já fecharam algumas contas, pessoas até influentes. Tivemos aí o Facebook, o Twitter agora está tentando recorrer, tanto de bloquear contas aqui no Brasil, como no exterior, contas de brasileiros. Então, assim, isso não tem outro nome do que censura. E você acha que isso ali é para um plano maior, para essa ditadura da toga se consolidar cada vez mais? Você acha que essas prisões, que já aconteceram também com pessoas influentes, que tiveram que receber, né, a Polícia Federal às 6 da manhã na casa, e os policiais, da mesma forma que reagiram com vocês, reagiram lá sem saber o motivo, sem saber o porquê? Então, você acha que isso aí é uma orquestra de um plano maior que pode estar vindo? Sem dúvidas. Não só o nosso inquérito, que é o 428, como o da fake news, que é o 47, é intitulado pela extrema imprensa como inquérito das fake news, que é o 47851 ou 81. Eles são para calar, né? Porque Bolsonaro, a ascensão dele foi pelas redes sociais, né? Sem dúvidas. Então, eles querem dominar, monopolizar as redes sociais para poder nos calar, achando, né, que a gente só tem essa forma de articulação. E também sempre houve as manifestações espontâneas, desde a época do impeachment, né? Então, eles querem impedir o povo de ir para as ruas, né? Eles, acho que na cabeça deles, prendendo a gente também. Ia ter uma manifestação dia 21 aqui, que estava em Brasília, a de 21 de junho, ela ia ser a maior das manifestações. Aí prenderam a gente justamente na semana anterior. A gente estava preso nessa manifestação do dia 21. Então, acho que, tipo, eles querem impedir o povo de ir para as ruas e impedir de falar nas redes. Eles querem boicotar as tiazinhas do Zap. O Jean Williams já fez uma vez uma abordagem a respeito das tiazinhas, que as tiazinhas do Zap são um grande mal do país. Acho que porque elegeram o Bolsonaro. Acho que foi essa a fala dele. Agora, o Eric, a gente percebe também que essa questão aí da lei das fake news, esse inquérito das fake news, a PL aí que o Rodrigo Maia até convocou o Felipe Neto para fazer aí um debate nas redes sociais, estão querendo acelerar. E a gente percebe que só bate de um lado. Parece que somente a turma da direita produz fake news e somente a turma da esquerda é vítima de fake news. Agora, eu te pergunto, imagina se essa coisa de fake news virar crime, vai faltar presídio. Porque qualquer post que for alguém que apoia o governo, ou alguém apenas de direita que nem apoia o governo, vai para cadeia, vai faltar a Polícia Federal, né? Vai ter que ter muito concurso aí para poder suprir a demanda. Ter muito concurso, muito presídio. E, tipo, é uma faca de dois gumes, né? Porque isso pode acabar se revertendo contra o pessoal da esquerda também. E eu acho que já existe na nossa legislação, né, o crime de injúria, né, de difamação, que
se você pegar a essência, né? Se a gente pegar assim, o que seria as fake news ou o combate às fake news, é você combater, teoricamente, injúria e difamação. É mentira, né? Você combater mentiras. Então, e combater a reprodução de mentiras é complicado em termos de, ainda mais hoje em dia com redes sociais, que tudo viraliza. Né? Não vai ter ninguém para trabalhar para sustentar os presídios, né? É complicado. E agora eu te pergunto, em relação ao presidente da República, a gente percebe que ele não tem se manifestado muito, ele não tem ali, mas ele não está criando mais os aflitos que ele criava com o STF. Então, assim, você e seus colegas, embora você esteja proibido de falar com eles, né? Pelo menos ali, você não pode, né, falar com nenhum ex-300 do Brasil, você está com essa proibição. Eu estou proibida de falar com os presos, porque o 300 acabou. Então, sim, eu estou proibida de falar com. Aqui tem escrito que é proibido falar com os integrantes. Se não tem mais integrantes no grupo, não existe mais o grupo. E essa não lista, tá escrito. e essa lista aí, antes de eu retomar a pergunta anterior, ela também tem até nomes de deputados, né? Senadores, você não pode falar com uma série de pessoas, né? Tem, mas eu posso falar com você, não colocaram o seu nome, não. Ah, que bom. Tá liberado. Colocaram. Graças a Deus. Tem várias pessoas. Mas, assim, eu sinto que o presidente. Tipo assim, o presidente. O que acontece? Eu tenho noção de que eu não tenho noção de tudo que está por trás do que está acontecendo, ainda mais depois das últimas notícias que o Alan dos Santos deu no seu canal, nas redes sociais, e a última também do Oswaldo. Então, eu tenho noção de que eu não tenho noção de tudo, né? Até porque se a gente pegar também o histórico, até tirando a questão da China, mas da esquerda no Brasil, né, do que eles já foram capazes de fazer, como explodir bancos, né, atentados terroristas no passado. Eu não tenho noção de tudo, mas com certeza tem coisas muito obscuras por trás, e eu acho que o Bolsonaro está usando, ele recuou como uma forma de estratégia que está sendo tá dando certo, porque o ST, ele deu aquele acabou porra, né? Acabou porra, que todo mundo estava repetindo. E o que como se ele tivesse levantado uma bandeira branca. E o que Ele até falou. Sim, mas antes disso, ele até Aliás, tinha falado também. Branca não. Ele tirou, ele trocou os ministros, ele falou ali, pô, eu troco os meus ministros quando né, eu sou alvo de alguma crítica ou faz alguma coisa que deixa a desejar. E vocês, o que vocês fazem, né, com os seus ministros aí? Vocês têm que dar o exemplo também. Só que aí eles cagaram, pouco se lixaram para aquilo. Aí, agora veio essa questão da ADIM. Logo depois que ele entrou com a ADIM, o que o bonitão lá, cabeludo, fez? Cagou. Queria bloquear o Facebook até nível mundial. Então, a ADIM foi uma resposta, assim, bem, né, dentro da Constituição, né, que ele tomou uma medida, assim, bem comedida, digamos assim, e os caras cagam. Ele não tem atacado o STF. E isso esse recuo dele, que o pessoal fala, ele não toma uma atitude, você tá preso aí, você tá defendendo o presidente. Mas os caras lá, o STF só tá ganhando mais e mais, assim, né, digamos, crítica popular. É uma É como fama. se estivesse dando corda para se enforcar. Porque, Eles estão se enforcando. Ele está dando porque corda para se enforcar. as pessoas estão vendo, embora até para o debate não é chamado ninguém do lado da direita, até para debater, sempre chama o povo da esquerda para poder palpitar, como se eles fossem não produzissem fake news nenhuma e tudo mais. Até o Felipe Neto, que agora é ali um dos pauteiros, né, o STF disse que a edição da sociedade, né, o Felipe Neto agora virou pauteiro do Brasil.
Até o Gabeira, na entrevista que ele deu ao Globo News, falou, né? O que ele achava de alguém das Filipinas poder bloquear a conta dele aqui, porque essa decisão, em tese, daria isso. Então, foi o que você falou. O pau que bate em Chico hoje, né, pode ser o mesmo que vai bater em Francisco amanhã. Isso é que as pessoas não entendem, e é triste, né, Érica, a gente vê várias pessoas apoiando esses atos do STF, que são coisas, os guardiões da Constituição estão pisando nela. Eu tô até com ela aqui aberta. Tem uma parte que diz aqui que justamente sobre a prisão, que tem que ter a ordem por escrita e de autoridade judiciária competente. Eu fui tratada como se eu tivesse foro privilegiado, né? Porque a autoridade a autoridade foi o ministro do STF. Nem sou parlamentar, será que isso é uma profecia? Salvo nos casos de transgressão militar, que não foi o caso, ou crime propriamente militar, que também não é o caso, que seria o STM também, eu acho que o Supremo Tribunal Militar que agiria. Então, por isso que ele falou para mim sobre a fundamentação, que a minha prisão não tinha fundamentação, porque a ordem por escrito tem que ter, tá na Constituição isso. Agora, você mesmo falou que nem os policiais entenderam, e até os seus advogados falaram, né, que se tentar entender é pior. Eu acho que gera até mais revolta, enfim, é melhor. Mas você disse que está pesquisando, está indo a Constituição, está indo a fundo, e você viu que além das fake news, um outro inquérito que tinha era também dos atos antidemocráticos. Que é o 4828, que eles dizem que é dos atos antidemocráticos. E aí, começou... Fala, por favor. E aí você tinha dito que isso, você está juntando os pontos, eles querem ver se o ato de vocês estarem lá manifestando, se isso é financiado por alguém, se tem dedo de alguém. Eles não aceitam que isso é algo popular, né? E quando você pega na internet o inquérito para você ler, eles até reconhecem assim, como se fosse uma coisa. É engraçado quando você lê assim. É muita viagem, cara. Como se assim, o YouTube tem uma ferramenta que a pessoa, tipo o AdSense, né, de anúncio. A gente que usa internet, a gente tá aqui falando pela internet, faz parte do nosso dia a dia. Que acaba, né, gerando, né, monetização, como se fosse eles estivessem descobrindo o Brasil. Eles escrevem isso, porque no início, antes de eu vir para cá, eu acho que eu tinha ouvido falar do inquérito. Na mídia, e dava a impressão assim, como que eles conseguem dinheiro na internet? Era uma coisa assim. Aí, quando eu peguei essa, já mais assim, uns dias mais próximos agora, para ver, tava assim, como se eles estivessem descobrindo o Brasil e tentando assim cavucar, né? E também alguns deles, né, tipo assim, dos YouTubers, eles têm financiamento através de vaquinhas, que não sei que, como se fosse assim. Isso não é crime, você ter vaquinha, apoie-se, PicPay. Aí no nosso, pelo menos, eu acho que eles falam, né? Não. Eu sei que o nosso grupo, os 300, ele foi financiado por meio de vaquinha, né? E a Sara, é o que eu falo, gente, não precisava aprender. Era só assistir os vídeos do YouTube, porque ela falava da vaquinha e tipo assim, isso não é dinheiro dos cofres públicos. Quem fazia isso era outra galera. Então a gente percebe que realmente eles não aceitam o resultado das urnas, e aí isso essa orquestra aí que vai cada vez mais tocando essa música que parece que as eleições não acabaram, eles não engolem, né? Não conseguem engolir que o público que apoia o presidente é um público que realmente está lá por livre, espontânea vontade, que tira do bolso porque vai porque quer, e isso que eles não conseguem entender. Agora você, daqui de Campos, alguma autoridade, alguém mais influente já abraçou a sua causa, ou você aqui ninguém quer você de volta, né? Por assim dizer. Aqui, se é um vereador, o prefeito.
teve pré-candidato, né? Que me deu, tipo assim, palavras de apoio, me deu um espaço no programa dele para poder falar. Teve pré-candidato que fez. E teve um outro que eu não sei, não entendi direito. Eu fiquei sabendo bem depois que mandou um advogado lá na penitenciária, né? Uma pessoa da minha família falou comigo recentemente, fiquei um bom tempo sem saber disso. Mandou um advogado na penitenciária, né? Um deputado federal. Só que não conseguiu, que nem os nossos advogados, não conseguiu ter acesso. Mas a pessoa em nenhum momento entrou em contato comigo. Então, por isso, como foi uma terceira pessoa que veio falar, então não sei se foi ou não foi. Então, aí, assim, para a gente poder encerrar e resumir aqui essa história, será que vai ser necessário, por exemplo, algum parlamentar, já que a gente percebe que a prisão é política e todo negócio é político, algum deputado, algum senador, ou até mesmo o presidente tomar a parte e entender o que está acontecendo, porque a lei, os advogados, até a Polícia Federal não conseguiu entender. Nem o juiz, nem a juíza, né? Até a juíza abandonou o caso por falar que não tem história para poder condenar ou para absolver. Então, o que o seu advogado te fala? Quais são os próximos capítulos da história? Eles têm entrado direto com petição. Inclusive, eles entraram agora. Saiu uma notícia hoje num jornal online falando a respeito que a nossa defesa entrou com pedido de revogação das medidas cautelares e da prisão domiciliar. Aí o jornal, acho que um outro jornal disse que provavelmente vai ser negado. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm que se calar, que a gente já está preso aqui. Eu acredito que eles não vão se queimar mais assim, de prender mais pessoas, né? Porque eles viram a repercussão negativa que está sendo, entendeu? Se fizer, vai ser tiro no pé. As pessoas não têm que se calar, têm que cobrar, principalmente os senadores. Aí fica todo mundo falando, Érico, mas os senadores têm rabo preso. Mas eles têm que sentir a pressão. Então tem que cobrar bastante aos deputados para poder apoiá-los nessa cobrança aos senadores. Porque eu vejo assim, muita gente indo no Alvorada querer falar com o presidente. Mas você vê no presidente como, tipo assim, ele tá, é como se ele estivesse ali escutando, que nem para um desabafo das pessoas, né? Porque muitas das coisas que falam com ele não é necessariamente ele que tem o poder para resolver. Então, assim, ele tá com o povo. Quem não está com o povo são os outros dois poderes. Então, tem que ir em cima dos outros dois poderes. E o próprio STF que militou também parte do poder dele, né? Até mediante a pandemia, o governo federal que banca, que manda dinheiro, mas quem manda e desmanda mesmo é o prefeito, o governador. Então, é o que acontece. Uma confusão. O Bolsonaro virou meio que psicólogo, né? Ele está ali para ouvir desabafo, só que realmente tem coisa ali que ele não consegue fazer e de repente é uma dessas que alguma não entende o lado dele e fica chateado. Mas eu vejo que você consegue entender que de repente é algo, né, que é além dele, né? Eu não tenho conhecimento assim amplo da Constituição para saber tudo que poderia ser feito, né? Tem alguma outra forma de interferência ou só os senadores, mas eu sei que os senadores é que geralmente conseguem o impeachment. Tem também a questão das cortes internacionais também, que é uma questão que eu acho que a gente vai ter que recorrer caso isso continue. Ou já era para ter recorrido, porque eu estou começando também assim, fazer minhas pesquisas, me articular melhor. No Twitter já estou começando a escrever em inglês, tipo assim, tocar fogo. A Sara também já está fazendo vídeo em espanhol. A gente tem que tocar fogo no mundo mesmo, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é surreal. Né? Eu acho que essa questão dele querer mandar no Facebook do mundo inteiro, eu acho que está na cara que é surreal, né? Um negócio desse.
Que ele é ministro do STF da Suprema Corte do Brasil, né? E cada país tem Isso, a sua. até porque as redes sociais são empresas e empresas privadas, né? Então, não é uma coisa que é pública, não é uma empresa pública para ele poder desmandar. Agora, Érica, você, né, eu creio que sua maior vantagem no momento é ser liberada para voltar para Campos e, ao você voltar, quais são os seus planos? Vai desistir de ser ativista aí, a favor da causa que você milita ou não? Tem alguma pretensão política ainda para esse ano? Quais são os seus planos aí assim que você for liberada? Quem espera que seja muito breve, né? Já passou da hora de ser liberado. Então, as minhas. Ai, meu Deus do céu, quando que eu vou ser liberada? Eu tô me sentindo, Daniel, como se eu tivesse, assim, suspensa, assim, num pêndulo. E só que quem está segurando é o ministro Alexandre, porque eu não sei o que planejar, né? Porque eu tô agindo as minhas documentações, porque eu já tinha a intenção mesmo de ser pré-candidata a vereadora. Tô agindo a documentação. Mas eu não sei se eu vou conseguir ser candidata. Porque eu não sei o que esse homem vai fazer com a minha vida. Minha vida tá nas mãos dele. Tá nas mãos de Deus, acima de tudo. Né? E o Deus é calvície do STF. Mas eu não tenho condição de decidir para onde que eu vou, não. Eu gostaria, assim, se eu voltar para Campos, eu quero voltar livre. Eu quero voltar livre, não quero voltar com tornozeleira. E eu gostaria muito de conversar com a Sara, com o professor Olavo, porque eu não cheguei até aqui para voltar e viver minha vidinha como se nunca nada tivesse acontecido. Isso daqui foi algo, assim, muito marcante. E como foi inédito no Brasil. Parar com o ativismo, eu não vou parar. Eu não passei por isso tudo para parar agora. Né? Eu não seria a Érica. Então, agora que eu vim até aqui, eu vou seguir em frente. E eu gostaria muito, eu falava isso muito com a Sara. Né? A gente tinha vários planos, mas a gente nunca pensou que a gente sairia com a tornozeleira. E eu, em nome aqui do nosso programa, digo que as portas vão estar abertas, a gente vai continuar acompanhando aí. Seu caso, sempre que precisar, pode falar aqui. Enquanto a gente não for censurado e nem a conta for derrubada, vamos continuar aqui falando e defendendo, independente de partido, de presidente, de ex-presidente, a gente fala em nome da liberdade de expressão e da democracia. Então, eu sempre falo isso, né? É triste ver pessoas que usam comunicação, que ganham dinheiro na comunicação, às vezes defendendo isso. Érica, desejo aí para você muito sucesso e que tudo isso se resolva, que você possa voltar logo para Campos e voltar livre, né? Como você falou, até porque você não cometeu crime algum, está sendo aí injustiçada, presa política, o que prova que nós estamos sim vivendo um regime, né? Da toga, uma ditadura da toga, e as pessoas ainda não conseguiram enxergar. Então, abram os olhos aí enquanto há tempo. E te agradeço muito por você ter falado com a gente e nos contado aí sobre o depoimento, para que mais pessoas possam saber, né, que temos gente aqui de Campos, da nossa cidade, sofrendo e sendo perseguido. Tá bom. Muito obrigada, e vocês aí em Campos também não se deixem abater pelas ditaturas locais aí, não. Ó, tô aqui, ó, enfrentando a STF. Os coronezinhos aí não é nada perto dos ministros. É verdade. Um abraço. Tá bom. Valeu. Abraço, obrigada.